Olá, estudantes! Olá, queridos professores! Tudo bem com vocês? Sou a professora Francisca e hoje, nesta aula de História, vamos falar de... do que será? Vamos falar dos diferentes espaços que compõem a cidade. Isso mesmo. Que espaços são esses? Vocês sabem? São os espaços domésticos, que nós podemos chamar de privados, e os espaços públicos. E também, mas só tem isso? Não, não é mesmo? Tem as áreas de conservação ambiental, isso mesmo. Observem aqui esta representação, essa maquete, né? Em alguma das nossas aulas, vocês já viram, né, essa maquete, e ela está me acompanhando porque ela é a representação de uma cidade, certinho? Então, nessa cidade aqui, o que podemos observar, né? Temos algumas residências, não é mesmo? Temos prédios, não é? Temos hospitais, bancos, shopping, escola, né? Então, ruas, certo? Árvores que representam, né, uma pracinha, né, o ambiente aí, uma área verde, certo? Então, basicamente, a cidade ela é composta por esses espaços. As residências, né, os prédios, eles, né, e as lojas, eles chamamos de espaços privados, né? Espaços que são de alguém, né? Que tem um dono, certo? Assim também como o shopping, né? Agora, escola. Tem escolas também que são privadas, que são escolas particulares, né? Mas, na maioria, as escolas são públicas, né? São gratuitas, do ensino gratuitos. E os hospitais? Da mesma forma, nós temos hospitais que são privados e outros que são hospitais públicos, certo? E o que mais? Conseguiram identificar todos esses espaços que nós vamos falar nessa aula de hoje? Certinho? Então, nós vamos falar do quê? Dos espaços que são públicos. Vou colocar aqui, certinho? Espaço privado, que é o mesmo que doméstico, certo? Vou colocar aqui. E de conservação ambiental, que são aquelas áreas verdes, tá? Que compõem uma cidade. Então, basicamente, em uma cidade, temos essa composição, né? O espaço público, privado e de conservação ambiental, certinho? Mas você sabe qual é a definição de um espaço para ser público? Você sabe? Então, a cidade, ela tem, né, esse espaço, né, os espaços públicos, certo? Que são os lugares que são administrados pelo governo. Isso mesmo. E pertencem à população. Então, todos nós podemos, né, ter acesso a esses espaços, mas quem administra é o governo. Quando eu falo de governo, eu estou falando do prefeito, né, que é o governador municipal, certo? E o estadual também e federal, dependendo, né, da situação, certinho? Então, quais espaços nós podemos citar como exemplo de um espaço público? Pensem aí. A praça, né? Uma praça é um espaço público. E quem é responsável por manter a conservação deste espaço? Todos nós, né? Nós devemos preservar, né, o patrimônio público, os equipamentos. Numa praça tem os bancos, né? Tem toda aquela estrutura. Nós devemos, né, enquanto cidadãos, preservar. Mas quem realmente vai dar a manutenção, né, dos bancos, né, dos jardins, vai cuidar daquele espaço, quem tem essa responsabilidade de fazer a manutenção são os governantes, certo? No caso da cidade é o
prefeito, certinho? Então, só praças? Não, tem as ruas, né, os parques, avenidas, praias, né, as praias onde, né, existe lugares que tem o litoral, né, as praias também são ambientes, né, espaços públicos, né, a população vai e também tem que conservar, né, leva ali o seu alimento, né, sua bebida, mas tem que recolher os descartáveis. Por quê? Porque o vento, né, leva para as águas e aí prejudica a vida marítima, né, a vida dos animais ali que são marinhos, né. Então, devemos ter essa conscientização de utilizar, mas é público. Vou usar de qualquer jeito, tem quem limpe mesmo, o governo paga, né, para aqueles profissionais que chamam de garis, no caso de homens, e margaridas, no caso de mulheres, né, eles pagam, né, o governo paga para eles trabalharem mesmo. Se a gente não sujar, como é que eles vão ter trabalho? Então, não podemos pensar assim, certo? Temos que recolher o nosso lixinho, colocar, né, no ambiente, na lixeira ali corretamente. Temos que dar exemplos de bons cidadãos, certinho? Então, os espaços públicos, não é? Eles são de responsabilidade do governo, como eu falei, né? As prefeituras, por exemplo, elas cuidam dessa praça, né, das ruas, fazendo a manutenção dos bancos e dos jardins, certo? Então, mas o espaço público, ele tem uma grande importância. Sabem por quê? Porque ele também tem uma dimensão social, né? É nesse ambiente que nós nos socializamos, né? Quando nós vamos a uma praça, nós encontramos, né, muitas pessoas, não é? E ali as pessoas têm a sua cultura, o seu modo de vida, o seu jeito de ser, mas naquele ambiente ali temos que todos ter, né, temos que ter um comportamento adequado. Por exemplo, numa praça onde tem um playground, né, aqueles balanços, enfim, aí vai chegar uma criança, né, e não vai esperar a sua vez, né? Então, temos que ter conscientização, saber utilizar os espaços públicos, isso mesmo. Vamos ver aqui esta imagem? Olhem aqui. Os diferentes espaços que compõem a cidade. Você sabia que as cidades são formadas por espaços públicos e privados? Se não sabia, agora nós já estamos falando sobre isso, não é mesmo? Então, as ruas, né, e praças são espaços públicos. As casas e lojas constituem os espaços privados, certo? Então, nós temos aí exemplo, né, de espaço público e de espaço privados, certinho? Vou mostrar outra imagem. Esta daqui. Que imagem é esta? É a imagem de um supermercado, certinho? Então, um supermercado, ele é um espaço público ou privado? Na sua opinião, de acordo com o que nós já estudamos um pouquinho nesta aula. Ele é um espaço privado, isso mesmo. Vamos ler aqui em cima? Os espaços privados pertencem a alguém, como pessoas ou empresas. São exemplos de espaços privados, casas, lojas, comerciais, escolas particulares, shopping. Geralmente, os espaços privados ou particulares são mantidos pelos proprietários. Eles cuidam e fazem a manutenção para a sua preservação. Então, viram só? Enquanto que os espaços públicos, né, toda a população tem acesso, né, garantido, e não pagamos nada, é totalmente gratuito, né, esse acesso que nós temos aos espaços públicos. Já os privados, né, por exemplo, na sua casa, entra qualquer pessoa? Não, né? Só vai entrar ali os seus familiares e quem for convidado, né? Uma pessoa que for convidada. Já no espaço público, não.
né? Acesso garantido a todos, certinho? Numa loja, né? Quem é responsável pela manutenção, né, e preservação de uma loja? É o governo? Não, porque é uma propriedade particular. Então, o dono da loja é que é responsável por tudo que acontecer ali, né, dentro do seu estabelecimento, certinho? Estão compreendendo? Então, tá bom. Vamos ver essa daqui? Ah, esse daqui, olha, a representação de um piquenique, certinho? Em uma área verde, isso mesmo, né? As cidades também, elas compõem, né, ali uma... Fiquei aqui dançando com a imagem, né, para vocês verem melhor, certinho? Então, uma cidade, ela é composta, além dos espaços públicos, né, dos espaços privados e tem também as áreas verdes, certinho? E as pessoas costumam fazer piqueniques, né, nessas áreas de lazer, tá? Que é também de acesso ao público, né? Acesso gratuito, certinho? Acaba sendo um espaço público, certo? Então, a diferença é que é uma área verde. Então, vamos ler aqui em cima o que está escrito? Vamos lá? Acompanhem comigo a leitura deste cartaz. As áreas verdes nas cidades contribuem para a qualidade do ar e ajudam a amenizar as temperaturas no verão. A vegetação tem o poder de humanizar as cidades, atraindo as pessoas para atividades ao ar livre. Além disso, as árvores, plantas e canteiros são estratégicos para a drenagem urbana e a manutenção da biodiversidade. Viram só? Que legal, né? Que importante. Então, em uma cidade que tem ainda preservado, né, bastante áreas verdes, só quem ganha é a população. Porque nós não queremos só ruas, né, ruas e ruas, porque como é que vai ficar a qualidade do ar? Vai ficar poluído, porque a quantidade de veículos, né, que circulam em uma cidade, né, e as árvores, elas ajudam, né, a filtrar esse ar, né, o oxigênio ali é mais puro, né, o oxigênio que as árvores, né, liberam, ajudam na nossa respiração, porque torna o ar mais puro. Elas fazem um papel de filtro, não é mesmo? Então, por isso a importância, né, de uma cidade ter também espaços, né, de áreas verdes. E para isso tem que ser conservado, certinho? Eu não posso ir num ambiente desse e deixar todos os meus copos descartáveis que eu deixei lá, né? Eu não posso deixar lá, né, esses copos descartáveis, esses pratinhos, esse material descartável lá no ambiente. Por quê? Porque eu não estou tendo uma atitude correta de cidadã, certinho? Eu não estou preservando, eu não estou contribuindo, né? Eu não estou fazendo o meu papel social, certinho? Então, vamos utilizar os espaços da nossa cidade com responsabilidade, isso mesmo. Estão compreendendo a nossa aula? Estamos falando de espaços que compõem a cidade, espaços públicos, privados e de conservação ambiental. E eu espero você para continuarmos falando sobre esse assunto na próxima aula. E para acessar essa aula e outras, acesse a plataforma Eduque. Tchau, tchau!